Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Duas partidas espetaculares aconteceram no 5 Field Cup. Teremos a Lireza Firuja contra o Guiri. Prestem atenção que isso daqui é uma partida imortal, tá bom? E aqui a gente vai ter também uma miniatura. Lembrando que a partida pensada, Rafa, dá pra ter miniatura. Partida pensada, como é que é isso? Vocês vão ver isso daqui, ó. Essa partida aqui acabou em quantos lances? 25 lances terminou essa partida com direito a 1, 2, 3, 4 lances brilhantes desse jogador que vai vencer. Duas partidas inacreditáveis aqui. Vamos começar com a do Firuja jogando contra o Guiri. Temos um peão do rei, os cavalos são desenvolvidos, abertura italiana pelo Firuja. O Guiri responde com cavalo em F6. Beleza, D3, bispo vem para C5. Aqui os caras conhecem esses lances de abertura de core salteado, vão jogando os primeiros lances aqui, vão praticamente posicionando peças nessa italiana. H6, controla G5, torre, vem para a coluna E. E com essa casa controlada agora de G4 não tem ataques em F2, por isso torre 8 foi jogado e o cavalo vem para o jogo. Bispo combate as casas claras, bispo A4, o Firuja tenta remover o defensor das casas centrais. E agora dama B8, lance do Ding Liren. Aqui nós temos o lance bispo toma e depois de peão toma, cavalo segue manobrando em F1. Muito bem, o Guiri segue com o lance bispo B6. Até aqui eles tinham feito os lances com muita velocidade. O Guiri já gasta aqui 20 minutos para encontrar esse lance. Cavalo G3 de olho na casa de F5 ainda. A4, o Guiri segue expandindo na ala da dama. E aqui D4, tensão no centro. Temos dama em A7 jogada pelo Guiri com pressão em F2. E agora o lance bispo em E3 aqui do Firuja. Por enquanto os computadores dizem que tem igualdade. O relógio está melhor controlado aqui pelo Firuja. O Guiri gastou um pouco mais de tempo. Segue com o melhor lance da posição. Dama em A5. Dando mais suporte aqui para o peão central. Dama C1 foi jogado pelo Firuja. Talvez com ideias aqui já de sacrifício. O que é isso? Por exemplo, vou jogar qualquer lance aqui. Vou jogar torre na coluna D. Tá vindo o bispo por H6 aqui. Olha só já a grande ameaça, né? E aqui consequência fortíssima. Por exemplo, o peão toma, e aqui, sei lá, se bispo toma não, é muito estranho. Cavalo H7 tentando defender a posição, tem um cavalo H5 chegando, ameaçando o checkmate, e não tem como defender, né? Então, espetacular aqui esse ataque que o Firuja está montando. Por isso, o Guiri se defende com o rei H7, e não permitindo isso, e agora cavalo H4 chega de qualquer maneira, de olho na casa de F5. Guiri segue se defendendo com o cavalo G8. O cavalo pula para a casa de F5. É muito ataque rolando aqui, mas por enquanto o Guiri acredita que está se protegendo. E segue acreditando na ala da dama com C5. O Firuja segue com o peão toma. No entanto, computadores já apontam aqui, se fosse Mikhail Tal, né? Já teria um cavalo por G7 aqui, malucão. Você fala, mas por que isso? Eliminou o defensor de H6, mas tem um cavalo defendendo. É uma linha bem alienígena de computador, mas a ideia é jogar um D5 aqui, deixar essas peças impossibilitadas de defender o rei, sem contar o bispo atacado. E aqui teria realmente bispo por H6 sacrificando a segunda peça, trazendo esse ataque. E será que dama, torre e cavalo contra o rei conseguem um bom ataque nessa variante maravilhosa e mentirosa? Bom, primeiro que o cavalo aqui já estaria caindo, porque rei H7 não pode ser jogado nessa posição, teria que jogar aqui um rei F8, tá? Mas aqui a ideia nem é tomar o cavalo, é a linha mais mentirosa do mundo, tá? É a linha mais mentirosa do mundo, mas ela é muito legal. Ó, rei H7 não funciona por conta de cavalo H5 indo pro mate. Torre G8, por exemplo, defendendo o mate, mas aí cavalo chega para F6 com dama por H6 mate. Então, Rafa, o que daria para fazer aqui? Rei F8. E aí não toma o cavalo? Não. Na nossa continuação mentirosa, o negócio é jogar com o cavalo H5, indo para cima aqui do rei. E depois aqui de um lance bispo B5, qualquer lance aí, teria torre E3, uma subida de torre, e as brancas ficariam jogando, como se nada tivesse acontecendo, com duas peças a menos, né? Rafa, tô adorando essa mentira. A3, B3, mantendo tudo fechado, C4, B4, não permitindo as peças jogarem, mas com a dama atacada teria bispo por torre atacando a dama, mas aqui dama G7, dando cheque, e depois sim capturando a dama. Rafa, essa é a mentira da boa, hein? Gostei dessa grande palhaçada. Tudo bem, meus amigos, isso não aconteceu na partida, porque não são máquinas, portanto o peão toma foi jogado, e agora bispo por F5. Temos cavalo por F5, o peão retoma, e agora C4 jogado pelo Firuja. Torre vem para a coluna D, torre disputa também a coluna D, dama em A8, pressiona o peão central.
Como resolver isso? O Firuja bloqueia o ataque, trazendo a torre. C6 expulsa a torre. E agora, simplesmente torre toma e torre toma. Mas por que ele jogou torre D5 e depois trocou, não trocou direto? Porque ele fez essa provocação do avanço do peão para amenizar o ataque no peão central. Ligeiro esse Firuja. E segue com dama C2, dando mobilidade para a torre, pressionando o peão de A, defendendo o peão central. Dama em A6 foi jogado, seguimos com torre na coluna C, dando liberdade para a dama poder jogar enquanto protege o peão de C. Torre D7, A3, o que o Firuja está querendo? Guiri segue trazendo o cavalo para o jogo, a dama passa para E2. E aqui a dama volta para C8. Dama vem para C2 de novo, dama em A6, o Guiri pergunta se o Firuja quer repetir a posição aqui, de repente ele aceita o empate, mas o Firuja segue inventando moda com dama C3 aqui, pressionando o peão central, e agora dama em A5, uma provocação aqui do Guiri, oferecendo o peão central que não pode ser capturado, ou enfim, pode, mas bispo C7 traz um contra-jogo interessante, e aqui teria esse sacrifício aqui de vários peões para uma linha bem bacana, onde o bispo aqui estaria atacado, teria que voltar, G6 expulsa o cavalo, bispo E5, ou seja, as pretas têm um combo, né, uma combinação bastante interessante, uma continuação bem difícil, né, mas creio eu que tenha sido bem calculada aí pelo Anish Giri como uma possibilidade para os dois lados. O Firuja também faz as contas aqui, ó, pensa por 10 minutos, solta o B4, temos peão toma en passant e agora dama toma, evitando a troca das damas. E aqui bispo C7 foi jogado pelo Guiri, protegendo o peão central. G3, a paciência do xadrez, vai melhorar a posição do rei agora, é o que jogaria o Carlsen. Dama em A6, rei G2, jogou G3, rei G2. Cara, você tá dando as letras aí que você pode ser um futuro sucessor do Carlsen, Firuja. Torre D8 foi jogado e agora os computadores de novo falam que tem umas mentiras incríveis aqui, seguido de dama em E3, atacando o peão, mas o cavalo defenderia, mas agora dama em F3, vindo para dar mate. No entanto, F6 frustraria isso, porque agora a torre vai poder proteger o mate, mas aqui teria dama em H5, com pressão em H6, a casa de F7 agora estaria ameaçada. Por isso, torre F8 seria possível, mas agora dama G4 ameaçaria mate. Torre F7 faria proteção, mas agora cavalo H4 pressiona a casa de G6. Quando a torre sai para a casa de E7, para não perder a torre, o cavalo chega em F5, a gente poderia ter um pouquinho de repetição, mas aí dama G6, cheque, joga o rei para o canto, e dama em F5, dando a casa de G6 para o cavalo. Mas, depois de rei G7 evitando tudo isso, a dama passa para H5, dando a casa de F5 para o cavalo. Mas, depois de torre F7 não permitindo, teríamos dama G4, seguido de dama em E6, seguido de cavalo F5, e depois torre vem para o ataque, e depois de bispo B6, cavalo H4, de olho na casa de G6, mas depois de torre G7 e torre D7 atacando a torre, dama C8 traz um defensor, mas depois de sacrificar o cavalo e sacrificar a torre, as brancas ganhariam a dama. Gostou dessa linha? É mais mentirosa que a outra, né? Portanto, meus amigos, infelizmente isso não foi jogado, e mesmo assim aqui tem muita luta, né? Dama contra bispo, cavalo e torre, só o computador para achar que as brancas estão melhores aqui, uma grande mentira. Mas isso não aconteceu, portanto a partida não foi para essa grande ficção científica, mas sim torre em A1 foi jogado, mais natural. Dando suporte para o peão da coluna A. Dama C8 foi jogado, uma partida épica, dama C2, dama vem para D7, torre B1, jogo de muita manobra e paciência. Bispo em A5 foi jogado, bispo por C5, no entanto o Guiri segue agora com dama D3, temos as trocas e seguimos com torre B7, com pressão na sétima horizontal. Guiri aposta suas fichas, segue com cavalo por peão, atacando muita gente. Bispo em E3 foi jogado pelo Guiri. E aqui, meus amigos, talvez torre por A3 possa ir para uma linha com igualdade. Ainda assim, difícil você deixar tomar em F7 e em G7, né? Mas aqui talvez torre por A3, jogada pelo Guiri, talvez fosse a única chance dele na partida. Você não vai tomar em G7 porque cai o cavalo, mas aqui iria para uma linha, a gente vê aqui bem difícil, bem confusa, né? E no final das contas, de fato, as pretas poderiam conseguir aqui uma certa igualdade, ou enfim, lutar com equilíbrio e até mesmo sonhar com empate. Mas rei G6 foi jogado diretamente aqui pelo Guiri, e agora sim, meus amigos, o Firuja começa a jogar aqui, montar a sua imortal. Ele segue com o cavalo em E7 cheque. Prestem atenção no que ele vai fazer. Rei vem para F6, cavalo por C6 captura um peão, ataca o bispo. Bispo atacado vem para a casa de D2, tentando remover o defensor de F. E aqui, o Firuja segue com uma sequência espetacular, meus amigos. Espetacular.
A Lireza Firuja joga torre por F7 com cheque. E aqui, se rei toma, cai mais um peão e recupera material. Vai para um final com dois peões a mais. 3 peões a mais. Por isso, Guiri segue com rei E6, mas agora torre E7 com cheque. Agora rei D6. E o que fazer? Porque se o cavalo sair, cai a torre. Torre D7 com cheque. Que sequência incrível aqui do Firuja. E agora, se o Guiri capturar o cavalo, tá caindo a torre. Por isso, rei por torre foi jogado, mas agora cavalo por peão captura mais um peão dando um duplo. E aqui então o Firuja recupera o material com 3 peões a mais. Temos bispo toma e peão toma. Um final onde o Firuja tem 3 peões a mais contra o Guiri. Mas presta atenção na beleza do que vai acontecer ainda. Cavalo D2 foi jogado pelo Guiri. Ele quer recuperar 1 ou 2 peões aí e tentar empatar. C5 cheque. Rei vem para D5, A4, dispara o peão. O cavalo tenta parar o peão, mas agora rei F3, dá suporte para outro peão avançar. G5 foi jogado, peão cheque. Rei D4, encostou no cavalo, e agora, o que jogar aqui? Será que é hora de jogar rei E2? Nada disso, Firuja segue com E5, sacrificando o cavalo. E agora segue com o lance E6, salvando o peão. Cavalo em E5 com cheque, o rei volta para G2, dizendo, eu não preciso participar mais desse final. Os peões jogam por si só. The pawns play for itself. A partida segue com o cavalo C6 agora aqui pelo Guiri, tentando parar todo mundo. Parece que bloqueou todo mundo, só que não, porque o Firuja segue com A5, meus amigos. E nessa posição, Anish Guiri abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que partida genial aqui do Firuja, né? Que partida linda. Aqui o cavalo não pode se distanciar, o rei ficou longe dos duplos de cavalo, essa que é a verdade, e os peões fazem o resto. Você não tem mais como parar o avanço dos peões. Por exemplo, o rei aqui em D4 seria... Opa, não vamos estragar a partida deles aqui. Vamos colocar aqui o seguinte, inserir continuação de outra cor, não queremos estragar a partida. Aqui você jogaria dessa maneira, no entanto não dá mais para parar os 2 peões, porque aqui o cavalo teria que tomar e o peão chega, né? E ninguém consegue parar, e cavalo C6 também não pararia. Vitória de Alireza Firuja. Vamos ver a precisão aqui, mas deve ter sido muito alta, né? Vamos ver a precisão aqui do Firuja. 93.7 contra 89.2 do Guiri. A gente vê aqui que realmente o Firuja dominou. Teve algum momento onde o Guiri podia lutar, mas aquela linha complicada que a gente mostrou, torre por peão, depois vem com o rei e tal. Uma linha bastante difícil, mas o Guiri acabou não encontrando. Vitória do Alireza Firuja. E agora, meus amigos, se preparem para uma partida com 4 lances brilhantes que termina em 25 lances. Entre Nepo e Caruana. Nepo abre com o peão do rei. Caruana joga siciliana, temos aqui cavalo em F3, G6, a variante do dragão hiperacelerado. Chique esse nome, né? Um nome que até anima, você vê a partida. Caramba, o dragão hiperacelerado. Vamos ver o que tem mais aqui. D4 foi jogado, peão toma, cavalo toma, e aqui bispo G7. Já colocando o bispo na longa diagonal. Cavalo C3, cavalo C6, bispo em E3 faz a proteção. Cavalo em F6, bispo C4. Tem uma linha interessante aqui com E6, não é isso? Com E6... Ah, não, nem é E6, tem um cavalo G4 direto aqui, né? Tem uma linha interessante com um cavalo direto aqui, que pendura o cavalo, só que não, né? Aí a dama volta para D1, enfim. Existe essa outra linha, acho que tem o Serawan, o Yasser Serawan ensina essa linha numa palestra que ele deu lá em São Luís. Mas aqui o Caruana vai para o que tem de melhor na posição. Roque, simplesmente colocando o rei em segurança. E o Nepo segue com o bispo B3, como jogaria Bob Fischer. Bispo C4, bispo B3 na siciliana contra dragão. E o que fazer? H4, H5, H6, checkmate. Essa é a fórmula do Fischer. E o Nepo está jogando ao toque aqui, ele vai seguindo a fórmula do Fischer. Será que vai funcionar? D6 foi jogado pelo Fabiano Caruana, F3 já prepara a alavanca, a tempestade de peão vira na ala do rei. Dama em A5, o Caruana vem trazendo peças para a ala da dama. O Nepo Miniati segue como se nada estivesse acontecendo, joga com dama D3, preparou para o Gran Roque, cavalo em E5 de olho aqui, bom, primeiro atacando a dama, claro, dama volta para D2 e aqui bispo D7, já dando a casa de C8 para torre, é isso que os jogadores de dragão fazem, eles vão sacrificar aqui em C3, o Nepo sabe disso, segue como se não tivesse nenhum problema, grande roque foi jogar, tudo ao toque, o Caruana já gastou 20 minutos aqui, o Nepo continua jogando sem pensar. Torre de F em C8 foi jogado pelo Caruana. Rei B1, todos os melhores lances da posição jogados pelo Nepo, um preparo surreal.
Caruana segue com o cavalo C4. Atacou duas peças. Tem que tomar esse cavalo. Bispo toma, torre toma. E aqui G4 jogado pelo Nepo. Ao toque, sem pensar. Fabiano Caruana pensa por 20 minutos aqui. Joga o lance bispo E6. Um lance que coloca pressão em A2. Claramente. Por isso o Nepo segue com o cavalo B3, fazendo todo o sentido do mundo. Bloqueando os ataques nas casas claras com tempo sobre a dama. Caruana segue com dama em A6. Nepo segue fazendo seus lances ao toque. Bispo D4 foi jogado, Caruana pilha na coluna C. E aqui o Nepo só tem alguns lances bons. Segundo máquinas, torre de H em E1 é um bom lance. Dama G5 seria talvez aqui um bom lance, bem arriscado se tirar o defensor, mas seria um bom lance. Dama em E2, talvez um ótimo lance aqui para o Nepo, mais natural, mais humano. Mas o Nepo joga ao toque, sem pensar, o lance G5. Fala, pega essa. G5 foi jogado. E aqui acontece uma das coisas incríveis que o xadrez tem, que é quando existe algo escondido numa profundidade maior do que o jogador percebeu. O Nepo está jogando pela intuição, pelos padrões, no entanto ele desconsiderou uma sutileza que existe aqui. E o Caruana pega o Nepo de surpresa aqui. É legal quando o cara joga ao toque, como se fosse o melhor lance da posição, e você vai para um brilhantismo. Cavalo por E4 jogado aqui pelo Caruana. Esse é com gosto, né? Esse é com gol. O cara tá jogando tudo ao toque, você vem para um lance brilhante, aí você faz o cara, né, pensar o que está acontecendo. O Nepo Miniati percebe agora que tem problemas. Cavalo por E4 foi um lance sensacional, né? Notem que provavelmente o Nepo estava esperando que se jogasse um cavalo E8, ia para as trocas, né? Um passeio no parque isso daqui, né? Torre protege aqui no C, aí você pode expulsar o cavalo daí, não tem problema, aqui tá protegido. Isso aqui seria um passeio no parque e o Nepo ia começar uns ataques ali fortes na ala do rei. Era isso que ele estava esperando que fosse acontecer. Mas cavalo por E4 pegou ele de surpresa. E aqui você tem que tomar esse cavalo. Por isso o peão toma, foi jogado, bispo toma, cavalo toma, recupera a peça. E o Nepo está tentando entender o que aconteceu. Mas agora o cavalo foi desviado das casas claras. E por isso, meus amigos, torre por C3 foi jogada agora pelo Fabiano Caruana, sacrificando mais uma peça para esse ataque formidável aqui nas casas claras, né? Você poderia pensar, mas agora é simples, é só tomar o bispo. Esse lance poderia ser jogado, mas de qualquer maneira as pretas têm um fortíssimo ataque, né? Porque além de tudo o cavalo tá caindo, você pode dar cheque, recuperar, vai jogar dama contra duas torres, mas com alguns peões a mais, contra rei exposto e os peões meio enfraquecidos, né? Tem peões aqui muito enfraquecidos em toda a posição. Portanto, torre por C3 foi genial. Também não dá para tomar a torre de peão por conta de checkmate em dois lances. É direto e reto, né? Essa combinação aqui é muito forte. Por isso, torre por C3, mais um lance brilhante do Caruana. Nepo vai para o melhor lance da posição, que é o lance A3, não permitindo a entrada da dama aqui em A2. E Caruana vem para mais um lance espetacular. Dama C4 jogado pelo Caruana, sacrificando a torre mais uma vez, e a torre continua não podendo ser tomada. Cavalo por E6 talvez seja a melhor luta para o Nepo aqui nessa posição, mas de qualquer maneira tá vindo esse ataque com torre por C2. Por exemplo, dá até para trocar aqui as peças, retomar, né, os peões, e as pretas estão aqui com um peão a mais e uma forte vantagem. Esses peões aí das brancas estão enfraquecidos, mas talvez fosse a melhor forma do Nepo lutar nessa posição. Mas ele acaba seguindo com o lance B3, mais um erro, porque agora a torre não está mais atacada pelo peão, e aqui simplesmente dama C5, o Caruana tem um peão a mais. Vamos ver o que acontece. Nepo segue trazendo mais uma defesa para a casa de C2 com torre C1, mas agora cai o peão de A3, ou não. E o Nepo faz as contas aqui e fala, quer saber, tá tudo sob controle. Eu vou agora jogar H4, H5, H6 e dar checkmate. Não foi assim que o Bob Fischer ensinou? No entanto, o Caruana segue trazendo a torre para casa de C5 e agora está ameaçando sacrificar essa torre com sequência de mate. Por isso o Nepo fala, o meu rei que precisa de mais uma casa. Segue com torre de C em F1, dando a casa aqui. Agora a torre A5 pode ser, né, seguido por dama por C3, escapando e não tem mais checkmate, as brancas ganham. No entanto, Fabiano Caruana nessa posição vai para mais um lance brilhante, arrematando a partida com bispo por peão, meus amigos. E nessa posição, Nepo Miniati com 1h40 no relógio,
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Eu consigo ver o Magnus Carlsen fazendo não com a cabeça e falando quick and poor moves again. O Magnus Carlsen sempre fala que o Nepo faz uns lances rápidos e fracos, né? A verdade é que ele é um dos melhores jogadores do mundo. E não fosse essa característica do Nepo de, às vezes, em posições críticas, fazer lances muito rapidamente, não fosse essa característica, talvez Nepo pudesse realmente ter sido campeão do mundo e tudo mais, né? Mas ainda assim, com toda essa quick and poor que brinca, ainda assim ele é um dos melhores do mundo, vencedor 2 vezes do torneio de candidatos, um monstro, né? Que na maioria das vezes dá certo, mas quando não dá é desastroso. Bispo por peão, e aqui abandonou porque não dá mais. O que você vai fazer aqui? Se cavalo por bispo, tá vindo Opa, não vamos estragar, mais uma vez aqui, ó, vamos colocar inserir continuação. Então vamos lá, vamos olhar as possibilidades. Cavalo por bispo, tá vindo torre toma, seguido de dama toma, seguido de um forte ataque. Você pode jogar aqui torre, que é o do computador, torre C4. Torre C4 é forte, ganha dama, né? Ganha dama porque você tá ameaçando checkmate e aí você tem que defender com dama em A5, por exemplo, e você vai jogar com uma dama contra 2 torres, mas com peões passados e conectados, muitos peões a mais, com certeza um final vencedor. Agora, Rafa, não dá pra jogar outra coisa aí? O que dá pra jogar aqui? Vou jogar agora um cavalo por B3, a gente já olhou. Vamos olhar peão toma, né? Aqui teria torre por peão, mais uma vez, a gente iria para esse ataque fenomenal. Aqui torre C4 funciona também. Vou mostrar só uma outra variante aqui, mais enginesca, né? Que você não joga aquele torre A4 que já ganha na hora, vai tentando umas manobrinhas aqui. Essa aqui é meio mentirosa, não precisa dessa, Rafa. Eu gosto mais daquela outra lá. Porque aqui você ameaça a dama com um tempo para dar mate e não tem como evitar. Se dama C1... essas continuaçõezinhas aqui são bem ruinzinhas, né? A outra lá do dama 4 é melhor, né? Se tomar de peão, você... vamos para a continuação mais natural. Joga a torre C4 aqui também, que já ganha de novo, né? Deixa eu ver se não tem nenhum jeito de defender aqui. Vai ganhar, né? Vai ganhar de qualquer maneira aqui. As pretas vão acabar ganhando. Meus amigos, que partida é essa? Se preparem para o relatório do chess.com. Fabiano Caruana acho que fez 100% aqui. 98,3% de precisão para o Caruana com 4, meus amigos. 4 lances brilhantes. Que espetáculo, né? E aqui a gente tem a classificação, por enquanto, do Sinquefield Cup 2024. Alireza Firuja brilhando aqui no torneio, invicto, 4 pontos na liderança, líder isolado. Na sequência, Wesley So, Fabiano Caruana com 3,5 pontos. Jing Liren tá indo bem no torneio, 3 pontos. O Praggnanandhaa também, é o nosso campeão do mundo de partidas pensadas. Tá indo bem, eu acho que ele tá numa estratégia aí de não entregar o ouro, né? Mas ele tá realmente jogando num nível altíssimo, altíssimo. Maxime Vachier-Lagrave, Gukesh com 2,5 pontos. Gukesh, ele que é o vencedor do torneio de candidatos, que vai jogar o Mundial contra o Jing Liren. E eu venho falando que o favorito é o Jing, né? Eu venho falando isso desde a época que todo mundo falou que ele estava esquisito. Eu falo ainda esquisito, né? Ele estava ali com dificuldade psicológica, parecia pelo menos estar com alguma coisa. E mesmo assim eu ainda insistia que ele era o favorito. Ele mostrou, ele é o dragão, né? Ele é o dragão chinês, o cara é muito monstro. Para mim ele ainda é o favorito. Não acho que vai ser fácil. Acho que o Gukesh tem um nível, tá vindo com um nível muito forte. Ele vai vir concentrado, ele é muito focado, ele vai vir com uma vontade absurda. Uma vontade de ganhar o título é maior muitas vezes do que a vontade de manter. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas ainda acho que o Jing é o favorito. Nepo com 2,5, Abdusattorov 2 e Guiri 1,5. Guiri não tá fazendo um bom torneio por enquanto. Meus amigos, é isso. A gente segue acompanhando o Sinquefield Cup 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!